poder de 40 veteranos do reino verdadeiro marcial imediatamente se manifestou. Os muitos halos verdadeiro marcial lembravam aço, por onde quer que cruzassem, bandidos caíam. O ataque estava chegando ao fim, e eles logo poderiam retornar vitoriosos. Mas, naquele momento, a mente de Yuan Shong estava repleta das últimas palavras daquele assassino árabe. Yuan Shong o interrogou sem muita expectativa, mas quem diria que ele realmente conseguiria obter alguma informação útil? O que aquele sujeito disse? A fragrância refrescante das folhas de lótus subiu atrás dele. Bai Silin lançou um último olhar para o assassino árabe antes de caminhar até Yuan Shong. Comparado a todo o resto, Bai Silin estava muito mais interessada na reação peculiar de Yuan Shong. Parece que os tibetanos estão tramando algo. Sem esconder nada, Yuan Shong contou a ela o que Ma Song havia lhe dito antes, bem como as últimas palavras do assassino árabe. Aquele assassino árabe costumava servir como guarda-costas de um rico comerciante árabe, mas em uma jornada às planícies centrais, o grupo de mercadores foi atacado por um bando de bandidos, e o rico comerciante morreu. Por um golpe de sorte, ele conseguiu escapar, sobrevivendo assim à provação. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou sem nada. Nesta terra estrangeira, não havia parentes ou amigos em quem pudesse confiar, e até mesmo a comunicação com os moradores locais era um problema. Assim, a única opção local possível que lhe restava era se tornar um bandido. Ele esperava ganhar dinheiro suficiente para retornar à sua terra natal. Mas, devido à barreira da língua, ele acabou operando sozinho. Com medo dos poderosos exércitos da corte real, teve que agir com cautela, por isso ainda não conseguiu obter ganhos significativos. Mas um dia, ele conheceu um tibetano. A outra parte prometeu-lhe que, desde que ele seguisse as ordens, o ajudaria a retornar ao califado abássida e até mesmo a organizar sua redenção. Redenção? Bai Silin perguntou confusa. Sim, embora eu o tenha descrito como um guarda-costas, ele era, na verdade, um escravo. Agarrado à vida apesar da morte de seu mestre, a quem jurou proteger com a própria vida, ele poderia facilmente ser condenado à pena de morte no califado. Mesmo que retornasse, tudo o que o aguardaria seria a morte, respondeu Yuan Shong. O califado abássida operava com uma estrutura hierárquica muito mais rígida e rigorosa que a Grande Tang, e a escravidão era comum ali. Como Bai Silin nunca havia tido contato com esse aspecto antes, ela não tinha conhecimento disso. Ao ouvir essas palavras, Bai Silin mergulhou em pensamentos profundos. Ele descreveu a aparência daquele homem tibetano. Ele não conseguia se lembrar muito bem das características daquela pessoa. Tudo o que se lembrava era que o outro o havia instruído a limitar suas atividades àquela área e causar o máximo de problemas possível ao Grande Tang. Na verdade, ele nunca havia conhecido o grupo de bandidos abaixo, nem interagido com eles antes, respondeu Yuan Shong. O que os tibetanos estão pensando? Há algum sentido em tais ações? Bai Silin mergulhou em profunda reflexão. As ações dos tibetanos eram incompreensíveis para ela. Embora não saibamos seus verdadeiros motivos, é fato que a corte real e sua majestade sempre deram grande importância à rota para o oeste. Se houver um aumento na atividade dos bandidos ao longo deste trecho, isso representará uma grande ameaça às atividades econômicas da Grande Tang. Em consideração à sua segurança, é possível que os mercadores do califado abássida e de Charax-Pazinu até evitem negociar com a Grande Tang. Tsang sempre foi antagônico à Grande Tang. Independentemente do motivo, o rompimento das relações entre a Grande Tang e as regiões ocidentais só poderia ser benéfico para eles. A única coisa que não entendo é que os tibetanos devam entender que a corte real não desistirá de desenvolver esta estrada tão facilmente. No máximo, eles causarão apenas leves perturbações aos nossos objetivos, e isso tem pouca importância no panorama geral. Além disso, com a mansão do protetorado ocidental de guarda do outro lado, é improvável que os bandidos reúnam forças suficientes para representar uma ameaça significativa. Yuan Shong estava perplexo. A rota da seda para o oeste não era apenas uma rota comercial, era também o sustento da mansão do protetorado ocidental. Eram os impostos desses comerciantes que lhes forneciam dinheiro suficiente para seu desenvolvimento. Com os olhos do solar do protetorado ocidental fixados nessa estrada, os tibetanos deveriam entender que esse nível de assédio não representaria nenhuma ameaça. É difícil dizer. Se a corte real ficar de fora deste assunto, considerando a extensão desta estrada, será difícil para a mansão do protetorado ocidental mantê-la sozinha. Nesse aspecto, há de fato uma chance de que os tibetanos tenham sucesso. Mas, ainda assim, sou da mesma opinião que você. Considerando o esforço que fizeram para reunir os bandidos, o objetivo deles não poderia ser tão simples, respondeu Bai Silin, contemplativa. Sem perceber, seus pensamentos foram trazidos para o ímpeto de Yuan Shong. Bai Silin, você sabe se houve algum enviado tibetano à capital nos últimos dias? Yuan Shong perguntou de repente. Você está brincando comigo? Fiquei confinada no campo de treinamento de Longvei esse tempo todo. Se é algo que nem você sabe, como eu poderia saber? Quando você viu alguma mulher ter permissão para interferir na política? Bai Silin revirou os olhos como se estivesse olhando para um idiota. Desculpe, eu falei errado. Percebendo o que ela queria dizer, Yuan Shong deu um tapa na cabeça e caiu na gargalhada. Logo, a batalha chegou ao fim. Após limparem o esconderijo, os 40 veteranos da cavalaria da Grande Tang partiram rapidamente. Nenhum bandido de todo o covil sobreviveu ao ataque. E neste covil, Yuan Shong ganhou mais 200 mil taéis de ouro. Isso equivalia ao seu ganho com a venda do aço Watts em um mês. Somando-se aos ganhos anteriores, ele já tinha cerca de 700 mil taéis de ouro. Mesmo com a fortuna de Yuan Shong, ele tinha que admitir que lidar com os bandidos lhe rendia grandes retornos. Durante todo o processo, ele não precisou fazer um único movimento.
Tudo o que precisava fazer era planejar a operação e comandar as tropas, e os taéis de ouro rolavam sem parar. A Rota da Seda estava realmente transbordando de dinheiro, permitindo que até mesmo os bandidos acumulassem tamanha riqueza. Independentemente do contínuo espaço temporal em que se encontrasse, a Rota da Seda sempre fora associada a grandes riquezas. Apenas eliminando um punhado de bandidos, ele já havia conquistado uma fortuna de centenas de milhares de taéis de ouro. Além disso, aquela era apenas uma pequena gota do imenso oceano. Por meio disso, é possível ter uma ideia aproximada da fortuna surpreendente que flui pela Rota da Seda. E, na verdade, ao longo desse caminho, os bandidos não eram a verdadeira ameaça. Afinal, apenas uma pequena parcela deles havia alcançado o reino marcial verdadeiro. A verdadeira ameaça vinha daqueles salteadores poderosos e muito móveis. Essa também foi a principal razão pela qual a corte real designou Yuan Shong como cavaleiro e não como soldado de infantaria. Os salteadores eram muito mais fortes do que os bandidos da região, ao mesmo tempo, muito mais ricos. Yuan Shong já estava começando a imaginar quanto poderia ganhar daqueles salteadores. Considerando a situação atual, parecia que não seria um problema, mesmo que ele expandisse sua fortaleza em uma dobra. Indo para o oeste, a fortuna de Yuan Shong foi aumentando lentamente. Na verdade, quando Bai Xilin ouviu pela primeira vez que Yuan Shong dividiria uma parte da fortuna com ela levou isso na brincadeira. Afinal, como poderia o clã Bai estar sem dinheiro? Mesmo os clãs mais ricos da capital dificilmente se comparavam ao clã Bai. O problema é que o clã Bai tendia a manter um perfil discreto para se manter longe dos olhares do público. No entanto, Bai Xilin logo percebeu que Yuan Shong falava sério. Em poucos dias, ela já havia obtido 300 mil taéis de ouro de Yuan Shong, e o valor continuava aumentando. Por mais rico que o clã Bai fosse, 300 mil taéis de ouro ainda não era uma quantia que eles poderiam simplesmente negligenciar. Apesar de ser filha da família principal do clã Bai, Bai Xilin nunca tinha visto ninguém acumular uma quantidade tão grande de riqueza em poucos dias. Isso era mais do que o subsídio que ela recebia há vários anos. Considerando que Bai Xilin conseguia ganhar essa quantia de dinheiro mesmo desempenhando apenas um papel auxiliar, a renda de Yuan Shong devia ser ainda maior. Portanto, ela não tinha intenção de fazer cerimônia com ele. Por outro lado, Xu Gan e Huang Yongtu também conseguiram obter alguns ganhos. Embora a fortuna que acumularam fosse modesta em comparação com a de Yuan Shong e Bai Xilin, ainda era substancial. No mínimo, superava em muito a mesada típica que receberiam de seu clã. Por isso, eles também estavam cheios de energia. Como comandante desta operação, o tenente Zanlin também ficou feliz em ver os bandidos sendo erradicados. Se isso continuasse, Yuan Shong e os outros obteriam uma fortuna impressionante. No entanto, as coisas não eram tão simples quanto pareciam à primeira vista. Os dias que Yuan Shong e os outros passaram eliminando os bandidos causaram uma situação inesperada. Venham até mim juntos. Em um posto de montanha, a várias centenas de metros de onde Yuan Shong e os outros estavam, uma figura musculosa de 2 metros e 60 centímetros de altura, erguia-se imponente. Erguendo os braços volumosos, ele acenou para o grupo à sua frente. Halos explodiram nos arredores, e 8 especialistas do reino verdadeiro marcial avançaram na velocidade da luz para atacar o homem enorme. 8 energias estelares furiosas caíram sobre o corpo daquele homem, mas um som metálico ecoou em seu lugar. Parecia que o que haviam atingido não era um corpo feito de carne e osso, mas sim um corpo forjado em aço. Aquele rebote incrível não apenas interceptou o ataque dos 8 especialistas do reino verdadeiro marcial, como também dissipou as energias estelares que eles haviam reunido. No instante em que suas energias estelares foram dissipadas, se alguém prestasse atenção, seria capaz de ver a silhueta tênue de uma enorme armadura preta de cota de malha forjada de energia estelar envolvendo aquele homem grande. De novo, aquela figura musculosa riu majestosamente.